Sabe aquele cafezinho de manhã? Ou aquele pré-treino que dá um gás? Pois é, a gente conta com a cafeína para ficar mais alerta, mais focado. Mas o que realmente acontece lá dentro do nosso cérebro quando ela entra em cena? Vou te contar. É bem mais do que um simples empurrão de energia. É quase um ato de enganação molecular. Para entender o poder da cafeína, a gente precisa mergulhar no nível molecular. O segredo todo está num caso fascinante de troca de identidade, um truque que a cafeína faz com perfeição nas nossas células cerebrais. Certo, então vamos detalhar como funciona esse engano. Tudo começa com uma molécula que o nosso próprio corpo produz para avisar que, olha, está na hora de desacelerar. E o trabalho da cafeína, basicamente, é entrar na frente desse sinal e dizer, opa, hoje não. E essa molécula se chama adenosina. Pensa nela como se fosse um medidor de cansaço. Quanto mais tempo acordado, mais adenosina vai se acumulando. E quando ela se conecta com os receptores certos lá no cérebro, a gente começa a sentir sono. É um processo natural. E é aqui que a mágica, ou melhor, o truque acontece. A estrutura molecular da cafeína é incrivelmente parecida com a da adenosina. É como se fosse uma impostora quase perfeita. Isso permite que ela se encaixe nos mesmos receptores, só que com uma diferença crucial. Ela não manda o sinal de estou com sono. Pensa nisso como se fosse uma dança das cadeiras acontecendo no cérebro. A adenosina está lá, tentando achar um lugar para sentar e avisar que o corpo está cansado. Só que aí chega a cafeína mais rápida e pá! Rouba a cadeira, bloqueando a mensagem antes mesmo dela ser entregue. O resultado? O cérebro simplesmente não recebe o memorando de que é hora de sentir cansaço. Mas olha, bloquear o sinal de cansaço é só o começo. Essa ação desencadeia uma verdadeira cascata de outros efeitos. Os estimulantes naturais do cérebro, como a dopamina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar e do foco, e a noradrenalina, que aumenta o estado de alerta, ficam, digamos, mais livres para agir. É daí que vem aquela sensação de energia e até uma melhora no humor. E os benefícios vão muito, mas muito além de só combater o sono, viu? As pesquisas mostram que a cafeína é um otimizador de performance poderoso, tanto para a mente quanto para o corpo. A cafeína é o que a gente chama de recurso ergogênico. Ela não só afia o foco e acelera o tempo de reação, um dos efeitos mais interessantes é como ela muda a nossa percepção do esforço. Sabe aquela última série na academia ou o quilômetro final da corrida? Com cafeína, eles podem parecer um pouquinho mais fáceis. E ainda por cima, ela dá um empurrãozinho no metabolismo, incentivando o corpo a usar gordura como combustível. Tá, mas e na prática? Como usar toda essa ciência para ter resultados melhores no treino? Vamos ser bem diretos e transformar esse conhecimento em uma ferramenta estratégica. A informação mais importante para quem busca performance é essa aqui. A dose ideal é calculada com base no peso corporal. A recomendação da ciência fica entre 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso. Com essa tabela fica bem fácil de calcular. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa de 80 quilos. A faixa ideal para ela seria entre 240 e 480 miligramas. Agora, uma dica de ouro. Comece sempre com a dose mínima. É super importante para avaliar a tolerância individual antes de sequer pensar em aumentar. E o timing é tudo. Para tirar o máximo de proveito, a cafeína tem que ser consumida de 30 a 60 minutos antes do exercício. Mas atenção para um detalhe, a meia-vida. Se alguém toma 200 miligramas às 6 da tarde, lá pela meia-noite ainda vai ter 100 miligramas no sistema. E isso, claro, pode atrapalhar e muito o sono. E o legal é que esses benefícios valem para vários tipos de treino. Para quem faz musculação e HIIT, a cafeína se traduz em mais potência e mais foco. Já para atletas de endurance, como corredores e ciclistas, a verdadeira mágica é outra. Ela ajuda o corpo a queimar gordura como combustível, poupando os estoques de glicogênio muscular. E o que isso significa? Ir mais longe e mais forte antes de bater o cansaço. Agora, vamos falar de um assunto popular, a ideia de que cafeína emagrece. É hora de separar o que é fato científico do que é só marketing para entender o papel real dela na perda de peso. O ponto principal aqui é alinhar as expectativas. A cafeína pode sim dar uma acelerada no metabolismo e ajudar na queima de gordura, mas ela não é uma pílula mágica. A perda de peso de verdade, aquela que se sustenta, só acontece com um déficit calórico consistente. Pensa na cafeína como uma ótima coadjuvante, mas não a estrela principal. E tem outro ponto importante, o corpo se adapta. Com o uso contínuo, aquele efeito termogênico da cafeína, que acelera o metabolismo, tende a diminuir. Por quê? Porque o organismo vai desenvolvendo tolerância. E isso nos leva à parte talvez mais importante de todas, segurança. Usar a cafeína de forma inteligente também significa conhecer e, principalmente, respeitar seus limites e riscos.
A diretriz de segurança é bem clara. Para um adulto saudável, o limite máximo por dia é de 400 mg. E, claro, distribuídos ao longo do dia. Passar disso aumenta drasticamente o risco de efeitos colaterais indesejados. E quando se passa do limite, o corpo dá sinais bem claros: ansiedade, nervosismo, tremedeira, coração acelerado, problemas de estômago e, claro, noites em claro. É o jeito do corpo avisar que a dose foi alta demais. É fundamental entender que a cafeína não é para todo mundo. Para alguns grupos, a cautela tem que ser redobrada. Isso inclui gestantes, pessoas com pressão alta não controlada ou com alguma condição cardíaca e quem já lida com transtornos de ansiedade, porque a cafeína pode piorar os sintomas. E por fim, vamos falar de tolerância e abstinência. O corpo se acostuma e, com o tempo, pode precisar de doses maiores para ter o mesmo efeito. E se a pessoa decide parar de uma vez? Aí pode vir a abstinência, com dor de cabeça, um cansaço absurdo e irritabilidade, que podem durar alguns dias. Essa citação de um profissional resume tudo de forma perfeita. A cafeína em cápsula é uma ferramenta de otimização para quem já está com a base bem feita, ou seja, dieta e sono em dia. Ela não serve como uma muleta para compensar maus hábitos. Resumindo a história toda, o segredo da cafeína está no uso estratégico. É a dose certa, no timing perfeito e sempre respeitando o limite de segurança. É assim que se consegue extrair o máximo de benefícios e minimizar qualquer risco. Então, depois de entender toda essa ciência por trás daquela xícara de café ou daquela cápsula, fica uma reflexão. Como esse conhecimento pode mudar a forma como cada um utiliza a cafeína no dia a dia? A resposta pode ser a chave para otimizar não só a performance, mas também o bem-estar geral.